Hoje eu vim como Dom Ébano, esse cara bonito aqui. Então, Dom Ébano, escritor. Por que Dom Ébano, né? Porque eu resolvi pegar esse nome como escritor. Por que Dom? Dom porque foi um dom que eu recebi. Porque escrever é um dom. Então, o dom e o ébano. O ébano, vocês conhecem o que é um ébano? Já ouviram falar do ébano? Já ouviram falar? O que é o ébano? O ébano é uma árvore africana, com um tronco negro, e o ébano, ele representa a minha ancestralidade. Então eu escrevo sobre a minha ancestralidade. Então tudo que está ligado à ancestralidade, à história do negro, do africano, eu procuro dar vozes, né? Essas pessoas que muitas vezes não são vozes silenciadas. Então, eu como escritor, eu tenho essa missão. Eu vejo a escrita como uma missão dentro da minha vida, sabe? Até porque, vocês já ouviram aquela ave virada para trás? A sâncofa? A sankofa, já ouviram falar desse símbolo da sankofa? A sankofa, né? Ele representa muito. A partir do momento que você busca a sua ancestralidade, o que é buscar a ancestralidade? É buscar a própria história, a história da sua família. Você começa a entender o que você é. Quando você busca o passado e traz esse passado, né? Tudo o que fizeram por você e o que você é hoje, né? Você consegue ganhar uma personalidade, né? Uma identidade. E quando você ganha essa identidade, o seu mundo se transforma. Você começa a ver o futuro, o presente e o futuro, de forma diferente, né? Porque você tem o conhecimento. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Mas antes, eu queria me apresentar, né? Eu trabalho com geografia, sou geógrafo, sou professor, escritor. Eu sou um ativista, né, pelos direitos humanos negros e principalmente das mulheres. Eu sou um escritor, eu sou um homem que escreve para mulheres. Mas antes de escrever para as mulheres, eu peço permissão. Tudo que eu escrevo, eu peço permissão. Eu peço uma mulher para ler, falo, e aí, tá tudo certo? Aonde é que eu errei? Então, eu sou um escritor que gosta de escrever sobre o negro, né, a população negra, e também pelas mulheres. Dar vozes, né, a mulheres, a pessoas silenciadas. E aí, gente, rapidinho, passa aí. Aqui tem algumas obras, né, que eu trouxe para vocês. Isso aqui eu tenho 5 obras que eu escrevi. Reflexões e Sentidos, vocês têm aí. Esse livro foi o primeiro livro que eu escrevi. Foi um livro de projeto de vida, vocês têm aí na biblioteca. Esse livro aqui, ó, este livro Enquanto Eu Dormia, que fala sobre suicídio existencial. Eu acho que vocês devem ter também. Alguém leu esse livro aqui? Gostaram? Então, esse livro aqui também foi o segundo livro que eu escrevi. O terceiro livro foi este livro aqui, o chamado Dançarino das Vielas. Aqui foi um grande divisor de águas na minha vida, porque a partir deste livro eu comecei a escrever sobre ancestralidade, eu assumi a identidade como Dom Ébano. Então esse livro aqui foi um grande divisor de água para mim e foi o livro que me projetou para a literatura. Depois desse livro, veio alguns outros livros que eu fiz com autoria, né? Esse livro aqui é um livro que foi escrito por mulheres. Mas o que eu estou fazendo aqui, né? Eu fui convidado para escrever junto com mulheres. Então, para mim, foi uma grande honra participar deste livro, que é Sangrando Voz em Todas as Direções. A pessoa que organizou esse livro foi a Brisa Coelho, uma amigona lá de Minas Gerais. Este outro livro aqui, Meu Grito de Liberdade, foi o segundo livro que eu lancei a partir que eu assumi o codinome de Dom Ébano.
que ele conta a história. Leu? É uma história que eu estava falando de ancestralidade. É um momento que eu vou visitar a ancestralidade, a vida da minha mãe. Eu escrevo sobre a minha mãe, uma pessoa assim, sabe, maravilhosa. Não posso nem falar muito dela porque senão eu choro. Então a grande referência da minha vida, a maior de todas as minhas professoras, foi a minha mãe. Graças a Deus ela continua viva, né? Espero que ela viva aí 200 anos. Então foi um livro assim difícil de escrever. Chorei muito para escrever esse livro. E esse último livro que eu lancei agora recentemente, inclusive lá na Flip, lá em Vila Velha, vou fazer o lançamento para vocês aqui. Eu tive que pedir uma remessa, só que não chegou. Eu queria ter trazido para vocês. Mas acho que deve chegar lá para segunda-feira uma outra remessa de livro, porque lá no Flip foi toda embora, sabe? Então foi muito bem aceito, a raiz do meu ventre. E este livro ele conta uma história belíssima, é uma história que não é conhecida nos livros oficiais. É uma história contada por griots. Vocês sabem o que é um griot? Vocês ouviram falar o que é um griot? Griots são aquelas pessoas que contam histórias. Contam história. Eu lembro que eu tive a oportunidade de ouvir uma história de um griot embaixo de um cajueiro, e que aquilo ali eu fiquei emocionado de ouvir as histórias dos griots, porque são histórias que a gente não lê, a gente não sabe que existe. São histórias apagadas, são vozes apagadas. E como que conta a história com propriedade? E esse griot foi meu avô. Meu avô, eu estava conversando com o Romilda, que o que é ancestralidade? Eu fui em busca da minha ancestralidade, e descobri que meu avô, ele nasceu num quilombo. Aquele homem, sabe? Ele veio lá do quilombo da Terra Negra, alguns falam Terra Preta, lá no interiorzão da Bahia, num lugar chamado Jequié, e eu tive a oportunidade de dar um pulinho lá, né? De dar um pulinho lá, e eu já estou fazendo um livro contando essa história sobre esses griots. Então já para que 2 anos já está saindo aí outro livro contando essa história dos griots. Então isso é muito gratificante, né, para a gente que escreve sobre ancestralidade. Passa um pouquinho aí. Pessoal, aqui rapidamente, né, eu estava falando que eu entrei no mundo da literatura. Isso aqui são algumas coisas assim, que eu já conquistei dentro da literatura. Então tem 5 anos, né, que eu escrevo. Eu sou assim, eu não consigo parar de escrever. Eu terminei uma obra, já estou escrevendo outra. Então algumas coisas aqui que eu já conquistei, hoje eu já faço parte de algumas academias. Só na África eu participo de 15 academias do continente africano, aqui no Brasil. Eu fui gratificado como doutor honoris causa em 2 oportunidades, em literatura, em direitos sociais e humanitários. Então isso tudo dentro da literatura, coisa que eu nunca imaginei, né, alcançar na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente é levado por um caminho que a gente pensa assim, será que vai dar certo? Né? E às vezes a gente arrisca naquele caminho, e é aquele caminho que a gente às vezes tem que seguir. A gente fica ali, sabe? Então isso aqui são algumas das coisas que eu já conquistei, alguns títulos, né? De embaixador. Hoje eu sou embaixador cultural no Brasil e na África, né? Por participar dessas academias aí afora. Eu também faço parte da Academia de Letras de Aracruz, que é a ACAL. O ano passado eu fui convidado para participar dessa academia. Tinha uma foto ali, acho que sumiu. Eu trouxe para vocês uma... Você sabe o nome disso aqui? Não vai falar que é de Harry Potter não, hein? O nome disso aqui é uma pelerine. Toda pessoa que participa de uma academia recebe. Então essa pelerine,
Toda vez que você entra numa academia, você recebe essa pelerine. Ou é a pelerine, ou é um fardão, né, que você recebe por sendo membro da academia. Então, todo escritor que é convidado, e é uma grande honra, tá, gente, participar de uma academia, né, porque é o reconhecimento de que o seu trabalho está dando certo. Beleza? Então, estou falando um pouquinho de mim, né, por quê? Porque a professora de vocês me convidou para falar sobre isso aqui, ó, sobre invisibilidade e representatividade. Então, como que é importante, pessoal, esse tema, né? A questão da invisibilidade e a representatividade. Então, ó, eu vou falar um pouquinho sobre a visibilidade histórica da educação, o protagonismo do negro e os caminhos da transformação. Então, ó, vozes que resistem, né? Quando a gente fala assim de vozes que resistem, tem uma frase da Conceição Evaristo que eu gosto muito, que ela fala aqui, ó, a nossa escrevivência não pode ser lida como história para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Então essa frase, gente, é muito, muito forte. Por quê? Porque para quem visitou a escravidão, né? Quem já leu sobre escravidão, eu sempre falo que muitas vezes a história ela é contada pelos vencedores. E poucas das vozes, né, das pessoas que foram oprimidas, elas são ouvidas. Fique imaginando quantas vozes foram silenciadas em todo o período da escravidão. Os livros, eles precisam ser revistos. Muitas histórias que foram contadas para a gente são mentiras, que precisam ser recontadas. Né? Então, quando a Conceição ela fala aqui da nossa escrevivência, o que é essa escrevivência? É o que a gente vive, né? Quando a gente escreve sobre a gente. Né? E às vezes a gente, eu conto aquela história, né? As nossas histórias, ela tem que incomodar mesmo. Né? E ela incomoda quem não quer ser incomodado, quem não quer ouvir, quem não dá o espaço de fala para o oprimido. Então isso é muito importante, né? Quando a gente fala dessas vozes, né? As vozes que não são ouvidas. Então, ó, nesse inicial, eu gostaria de estar trazendo essa reflexão, né? Então, ó, com que frequência você se vê representado em filmes, livros, na mídia, na política ou nos espaços de poder da nossa sociedade? Então, gente, vamos procurar analisar aqui. Nos filmes, né? Quantos filmes que a gente já assistiu que a gente não se sente representado? Por exemplo, quando você pega as histórias da Disney, né? Não querendo destruir as histórias da Disney, mas os contos de fada. Quem são os protagonistas dessas histórias? São negros? São indígenas? Poucos. Né? Poucos. Então muitas vezes a gente fala assim, a Bela Adormecida, a Branca de Neve. E cadê a minha representatividade nos filmes? Nos livros que a gente lê. Na biblioteca de vocês, quantos livros de autores negros vocês têm? Né? Já parou para pensar? Quantos autores negros a gente lê? Começa a contar, dá uma olhada na biblioteca, quantos que escrevem que são negros. Na mídia, agora deu uma melhoradazinha, né? Mas quando a gente pega na mídia, né? Quem são as pessoas que mais aparecem na mídia? De uns tempos para cá veio aumentando, né? Na política, hoje nós temos aí uma discussão no Senado hoje, né? Quem é que vai assumir a vaga do ministro que saiu? Então existem pessoas falando, cadê as mulheres? Né? Cadê uma mulher? Vai sair, só vai ficar uma, né? Porque a Carmen Lúcia daqui a pouco vai se aposentar. Quem é que vai estar lá? Então, gente, ó, outra coisa que é interessante, que a gente fala aqui, o apagamento na educação.
Ó, a história educacional brasileira, ela negligenciou a presença negra. Isso perpetuou a identidade branca como norma e a desigualdade. O currículo inviabilizou, né, invisibilizou contribuições e lutas. E aí, eu vou dar uma pausa aqui, que eu tenho um texto que eu trouxe para vocês, não tem um textozinho aí? Esse texto, ele vai ser publicado ainda, tá, gente? Esse aqui é o livro que eu vou lançar ano que vem, já está pronto. O nome do livro é Orfeu, o Menino que Herdou a Ausência. E aí a Romilda, eu convidei a Romilda para ela fazer uma leitura rapidinha. A descoberta de Machado. Às vezes precisamos de boas referências para continuar a sonhar com dias melhores. Eu gostava de ler, não gostava de escola. A leitura era minha porta de fuga e, ao mesmo tempo, meu jeito de compreender o mundo. A escola, porém, parecia não gostar de mim. Com o tempo, com mais entendimento e muitas leituras, percebi que não era a instituição em si, mas algumas pessoas, não todas, de pele branca, que deixavam claro o desejo de que eu não estivesse ali. Quando eu estava, riam, debochavam, me apagavam. Por isso eu preferia o silêncio no fundo da sala. Lá do último canto, eu via todo mundo. E quase sempre, quem se sentava à minha frente esquecia que eu existia. Às vezes, a professora lançava uma pergunta à turma, e mesmo sabendo a resposta, eu engolia as palavras. Meu diálogo era com os livros, não todos, apenas os poucos que entendiam minhas dores e minha realidade. A maioria dos títulos que a professora escolhia nada me dizia. Eu queria aventura, perigo, mundos diferentes. Foi por acaso que encontrei o escritor que mudaria minha vida. Uma professora substituta decidiu levar a turma à biblioteca e nos deixou escolher um livro. Pela primeira vez eu teria esse direito. Já estava farto de contos de fadas e de livros com mais imagens do que frases. Queria um livro de verdade, que conversasse comigo. A professora me conduziu até a prateleira de literatura clássica. Entre os nomes, um título me chamou a atenção, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Tem certeza de que quer ler este? Perguntou, me encarando nos olhos. Sim, gostei da capa. Apontei para o rosto de óculos redondos e barba cerrada. Este é considerado o maior escritor brasileiro. Não sei se um garoto de sua idade vai entender. Se é o melhor, é esse que eu quero. Respondi, aceitando o desafio. Se entender, prometo emprestar outros livros dele que tenho em casa. Prometi ler em uma semana. Ela sorriu, como quem guarda um enigma, e disse: quando terminar, vou te contar um segredo que pouca gente sabe sobre ele. Esse mistério foi o combustível que me fez devorar aquele tal Machado de Assis. Li em menos de 7 dias. Não entendi todas as palavras, mas compreendi o coração da história. Machado falava comigo. Não como os outros escritores que eu já tinha conhecido. Ele era diferente. Terminei numa manhã de domingo e, pela primeira vez, quis que a segunda-feira chegasse logo. Eu precisava rever a professora substituta, contar o que tinha entendido e, sobretudo, descobrir o segredo prometido. Na segunda, acordei antes do sol. Nem esperei meus colegas de trajeto. Queria chegar antes dela. Fiquei em frente à escola, andando de um lado para o outro. Ao longe vi, quando surgiu, subindo lentamente o morro. A ansiedade era tanta que corri ao seu encontro antes que chegasse à metade do caminho. Professora Flor, eu consegui terminar, anunciei quase sem fôlego. Ela sorriu e naquele instante meu coração bateu de um jeito novo. Eu sabia que você conseguiria, Orfeu, disse com os olhos brilhando. Subimos juntos o resto do morro. Ela pegou o livro das minhas mãos,
Pediu que eu olhasse a foto de Machado e perguntou: qual é a cor de Machado de Assis? Achei estranha a pergunta, mas respondi sem pensar: branco, claro. Orfeu enganou-se. Machado tinha a cor da sua pele. Fiquei paralisado. Um choque percorreu meu corpo. Esse é o grande segredo. E é também o que tentam esconder, que o maior escritor brasileiro era pobre, periférico e negro. Aquilo mudou tudo. Eu nunca havia lido um livro escrito por alguém negro. Então, como um truque de mágica, ela tirou da mochila outro livro de Machado e colocou em minhas mãos. Agora eu tinha uma referência viva para acreditar que, através dos estudos, poderia transformar a minha vida. Antes, eu pensava que apenas meninos brancos tinham direito ao sucesso, enquanto nós, meninos negros, deveríamos nos contentar com as sobras. Sempre senti que a escola não era um lugar para nós, e talvez por isso eu me sentisse tantas vezes invisível. Com o tempo, percebi que aquela descoberta não tinha ficado apenas dentro de mim. Ela começava a transbordar. Passei a levantar a mão nas aulas, mesmo quando minha voz tremia. A cada resposta certa, sentia como se estivesse quebrando mais um tijolo do muro invisível que tentavam erguer entre mim e meus sonhos. Os professores começaram a notar. Um ou outro se aproximava para dizer que eu tinha potencial, palavra que até então soava como uma promessa distante, mas que agora eu via como convite. Alguns colegas ainda zombavam, mas outros, curiosos, vinham perguntar sobre os livros que eu lia. Eu não queria apenas ler Machado, queria fazer como ele. Usar as palavras para contar histórias, registrar a vida, dar sentido ao que parecia sem explicação. Descobri que escrever era uma forma de existir duas vezes, na pele e no papel. A cada página eu me sentia menos refém do destino que haviam traçado para mim. A vida fora da escola continuava dura, mas agora havia um espaço, pequeno e protegido, onde eu podia sonhar livremente. E era ali que eu me encontrava com o Machado, dia após dia, como dois velhos conhecidos que compartilham não só palavras, mas o desejo profundo de não se deixar apagar. Então, gente, olha só. Essas ações, né, de transformações, essas ações que estão fazendo aqui, isso é muito importante. Né? Por quê? Porque valoriza, né, a literatura, a arte, a cultura negra. Né? Ela incentiva políticas públicas para ações afirmativas, né, inclusivas, criar espaço de protagonismo, como vocês estão aqui tendo essa oportunidade, né? O seu lugar de fala, a educação antirracista, que é muito importante, né? E isso faz parte da base do nosso currículo hoje dentro do país. Né? Então, ó, isso, gente, só para finalizar, é um direito coletivo, né? É um direito de todos, né? É reconstruir essas narrativas que muitas vezes foram apagadas, né, durante séculos. Né? Ó, ser representado é um direito coletivo fundamental que reescreve a história, transformando sociedade, construindo um futuro mais justo. Saiu errado aqui, ó. Haja para que cada voz seja ouvida, cada identidade celebrada. Então, gente, ó, eu termino aqui a parte de slide para vocês. O professor fala muito mesmo. E aí eu vou estar abrindo aí um espaço para vocês estarem fazendo umas perguntas, tá bom? Não sejam perguntas difíceis. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bom? Ah, é. Acabou? Dá mais um slide. Tá fora do Machado, né? Ah, tá.